Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos para mais um meio de prova, trabalhando aqui na parte de criminalística, doutores. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu tenho que conversar com você a respeito de um meio de prova, meus amigos, que é um meio de prova peculiar à área de processo penal, né? Que é justamente a prova testemunhal. No que tange a prova testemunhal na visão da criminalística e da medicina legal, nós temos que fazer algumas considerações que é mais restritiva daquilo que a gente acaba estudando lá no CPP. O Código de Processo Penal discorre, fala muito a respeito da prova testemunhal. A própria doutrina traz várias páginas e um capítulo quase que exclusivo só para a prova testemunhal. O nosso foco aqui é não ter em mente apenas a concepção jurídica. O nosso foco é justamente em cima daquilo que nós trabalhamos da parte pericial. Por isso que a minha visão a ser abordado aqui com você é uma visão da criminalística voltada para o tema e, é claro, a gente precisa apimentar um pouquinho com alguns posicionamentos da medicina legal também. Como eu falei, né? A medicina legal ela é irmã gêmea da criminalística. Então, são coisas que se complementam, não tem como nós deixarmos simplesmente de lado o assunto trazido por algumas doutrinas da medicina legal também. Ok? Vem comigo. Então, meus amigos, olha só. Prova testemunhal. Este vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Vem comigo, ó. Prova testemunhal. Meus amigos, no que tange a prova testemunhal, talvez o ponto mais relevante para nós conversarmos diz respeito primeiro a conceitos, né? Afinal de contas, o que vem a ser uma testemunha? Repare, olha o conceito. O conceito, meus amigos, abarcado do que vem a ser testemunha é nada mais, numa concepção agora sim um pouquinho jurídica, do que toda e qualquer pessoa que teve uma relação sensorial com o fato. Ou seja, a pessoa viu, ouviu ou sentiu fatos relacionados direta ou indiretamente com o crime. Isto é uma testemunha. É toda pessoa que teve, de fato, uma relação sensorial com o fato criminoso. É isso o que expõe a nossa doutrina. Então você vai afirmar o seguinte: testemunha é toda pessoa que teve uma relação sensorial, com o crime. Esta vem a ser a ideia da concepção, do conceito mesmo a respeito da prova testemunhal. E aí, quando a gente pega as concepções doutrinárias, nós já desembocamos no valor probatório da prova testemunhal. Meus amigos, como você bem sabe, você que já está estudando criminalística um pouquinho, você sabe muito bem que a criminalística ela cuida dos elementos materiais objetivos. A perícia técnica ela tem um valor objetivo. A perícia técnica não se preocupa com elementos subjetivos do agente. Dolo e culpa, por exemplo. Isto é uma atribuição do operador do direito, leia-se, os delegados de polícia e também os membros do Ministério Público. Isso é função das partes do inquérito e também do caso do processo, que na verdade não é nem do inquérito, né? Inquérito não tem partes, mas é do presidente do inquérito e também das partes do processo. Agora sim. Então agora, permita-me trabalhar a questão relativa à prova testemunhal no que tange ao seu valor probatório. Olha só, aqui já de cara, nós temos algumas doutrinas falando o seguinte, ó, valor probatório da prova testemunhal. Segundo o que nós temos na literatura, o valor da prova testemunhal também, meus amigos, também não é absoluto. Não é absoluto. Olha que coisa. Pedro, por que a prova testemunhal ela não é peremptória, ela não é absoluta? Ora, meus amigos, porque toda e qualquer pessoa, sempre que ela vai se lembrar dos fatos, não é comum ela lembrar de absolutamente tudo. A nossa memória, que é o principal meio de armazenamento de informação, e principalmente no que tange a informações relativas ao crime, ela muitas vezes não vai trazer
plenamente aquilo que realmente aconteceu. Existem alguns estudos, só para você ter ideia, a respeito de vitimologia lá na criminologia, que pesquisaram qual era, basicamente, o tema tratado em determinada palestra ou em determinada aula. E, doutores, pasme, de 70 pessoas, apenas 4 conseguiam plenamente descrever o que de fato foi discorrido nestes eventos. Então, quando nós trabalhamos com a memória per si, digamos assim, nós temos algumas limitações, justamente por conta disso, a prova testemunhal ela não é peremptória. Então, o valor probatório não é absoluto. O valor probatório acaba sendo relativo, tá? Acaba sendo relativo propriamente dito. Então, você vai afirmar o seguinte aqui, ó. O valor probatório, ele é relativo. Por quê, Pedro? Ora, porque demanda lembranças. Porque demanda lembranças que nem sempre retratam a verdade. Por isso que o que recomenda a nossa doutrina é justamente ponderar a prova testemunhal sempre confrontando com outros elementos. A prova testemunhal por si só, segundo o que nós temos no processo penal, ela pode embasar uma condenação, tá? Isso é importante que se diga. Só que quando nós temos uma única testemunha de um fato que não se lembra exatamente muito bem das coisas, isto gera o quê? Uma insegurança jurídica. E, tendo em vista o processo de fixação da memória, esta seria a ideia da relatividade trazida à prova testemunhal. Tudo bem? Bacana? Vamos avançar. O professor Genival, só para você ter ideia, na obra de Medicina Legal, ele vai trazer uma frase importante a respeito da prova testemunhal. Repare o seguinte, o primeiro passo para credibilizar a prova testemunhal, é justamente conscientizar a população, olha só, é justamente conscientizar a população acerca, olha só, conscientizar a população acerca da importância da prova testemunhal. Acerca da importância da prova testemunhal, no que tange ao auxílio da ordem pública, em prol, portanto, da ordem pública, em prol da paz social e também, doutor, repare, em prol do bem comum. Em prol do bem comum. Esta seria a ideia do que a nossa literatura trabalha a respeito da prova testemunhal. Tudo bem? Bacana? Tranquilo? Agora, eu vou trazer para você uma visão abordada também pela doutrina, que são as características de uma prova testemunhal. Estas características, vez ou outra, você acaba de fato encontrando na nossa doutrina de processo penal. Então, mais um ponto a ser trabalhado que contribui para o nosso entendimento lá do processo também. Veja, terceiro ponto relevante. Quando nós pegamos o professor Camargo Aranha, segundo ele, a prova testemunhal ela é revestida de algumas características. Então vamos ver quais são as características que a banca pode explorar a respeito da prova testemunhal. Veja, primeira característica marcante aqui para nós, oralidade. Doutor, oralidade. O testemunho será prestado oralmente em contato direto com o juiz. Em um contato direto com o juiz. Então veja, as testemunhas, cuidado, elas prestarão seus depoimentos oralmente. Esta seria a ideia. As partes vão perguntar e a testemunha vai responder.
responder. Pedro, mas isso não é uma absolutoriedade, correto? Porque eu já estudei processo penal e lá existem algumas autoridades que podem prestar testemunho por escrito. Isso é verdade, só que isso é uma exceção à regra que você estuda no processo penal, tá? Aqui na medicina legal, a literatura ela é bem enfática, tá? Tanto na medicina legal quanto na criminalística. Ambas as áreas, como eu já te falei, elas se complementam. E aí a criminalística também até ressalta que como a prova testemunhal ela vai ser prestada oralmente, necessariamente a pessoa precisará acessar sua memória, o que enfatiza o cunho subjetivo da prova testemunhal. Tá vendo? Então esta seria a ideia. Avança. Como segunda característica da prova testemunhal, objetividade. Meus amigos, a prova testemunhal ela precisa ser objetiva. O que significa, Pedro? Ora, durante a inquirição da testemunha, nós não teremos muitas vezes um dissuadir de informação. A testemunha somente pode se ater a fatos relacionados ao crime. Fatos que são inúteis, fatos que não têm a ver com o fato criminoso, o fato principal, neste caso serão deixados de lado. Isto vem a ser objetividade. Terceira característica importante, retrospectividade. Ah, meus amigos, a retrospectividade é o ponto mais importante que a gente tem a respeito da prova testemunhal. Retrospectividade, ou seja, a prova testemunhal sempre será feita em relação a fatos, veja agora, que já aconteceram. Olha só, imagina, num juízo, a testemunha ela começa a prestar fatos a respeito daquilo que sequer aconteceu. Doutor, com todo respeito às testemunhas, o nome disso é estelionato, né? Isso aí é fraude. Então não tem como ela prever algo que não aconteceu ainda. Por isso que a testemunha ela presta os seus depoimentos a respeito de fatos que já aconteceram. Esta seria a ideia, muito simples também. Como quarta característica, nós temos a judicialidade, né? Nós temos a judicialidade. Meus amigos, e a judicialidade é inclusive um requisito de prova. Pedro, como assim requisito de prova? Uma prova para ser chamada de prova, isso você já deve ter estudado inclusive, ela precisa obedecer a alguns pressupostos, dentre eles a judicialidade. Ou seja, será considerado, repare agora, a prova testemunhal como meio de prova sempre que o testemunho for prestado perante a autoridade judicial. Essa vem a ser a ideia, por isso que significa judicialidade. Tanto é que o inquérito policial, você já deve ter visto isso, ele não produz provas. O inquérito policial produz elementos de informação que vão subsidiar uma possível denúncia que vai, de fato, deflagrar o processo. Avança. Próxima característica, imediação. Imediação. Doutores, no que tange a imediação, a testemunha deve falar sobre aquilo, olha só, sobre aquilo que assimilou através dos sentidos. Então, ela vai funcionar como um intermediário. Como assim, Pedro? Repare, a testemunha, ela funciona como um intermediário entre o fato criminoso e os seus sentidos. Por isso que a prova testemunhal ela é meio de prova. Os seus sentidos é o que de fato constatou o crime ou a contravenção. Enquanto o fato criminoso, portanto, vai fazer com que estes fatos sejam permeados pela testemunha até que os sentidos detectam aquele fato. Por isso que é imediação. E por fim, nós temos a individualidade. Letra F. Individualidade. As testemunhas serão inquiridas cada uma per si, ou seja, a testemunha prestará os seus depoimentos acerca dos fatos de maneira individualizada. Pedro, mas no fato criminoso eu percebi que havia 3 testemunhas e eu convoquei as 3. Estas 3 testemunhas, doutor, repare, estas 3 testemunhas serão inquiridas cada uma individualmente. Detalhe, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, essas testemunhas serão mantidas também em separado. Elas não podem, meus amigos, ficar juntas conversando entre elas.
Estas testemunhas serão individualizadas antes e durante a audiência de instrução. Por isso que você tem que tomar cuidado. Esse aspecto já foi um aspecto cobrado em prova, tá? Essa questão relativa à individualidade das testemunhas. Vamos avançar. Além disso, nós temos a nossa literatura, neste caso a própria criminalística, quando trabalha com os meios de prova, afirmando que, como regra, meus amigos, vamos até colocar uma pergunta aqui para você, que essa pergunta é importante. Item de número 4. Quem pode funcionar como testemunha? Quem pode funcionar como testemunha? Olha que aspecto técnico interessante. E aí, claro, nós temos aqui como regra qualquer pessoa. Como regra, doutor, qualquer pessoa poderá funcionar como testemunha. Pedro, mas nós temos uma exceção? Temos. Olha só, existem algumas exceções listadas pela nossa literatura que são os incapazes, mais os impedidos por lei, e também os suspeitos. Meus amigos, suspeito não é suspeito do crime não, tá? Suspeito é aquela pessoa que está sob uma hipótese de suspeição, ok? Então, impedidos, suspeitos e incapazes não poderão funcionar como testemunha. E aí você pode ir além e me perguntar assim, Pedro, mas quem são os incapazes? Quem são os suspeitos e quem são os impedidos? Meus amigos, muito cuidado aqui. A medicina legal e a criminalística, quando elas versam sobre isso, elas unem forças, tá? Por quê? Repare, o conceito trazido aqui não é o mesmo abordado pelo direito processual penal. Veja, segundo o que nós temos hoje, tá? Na área técnico-científica, serão considerados incapazes. Primeiro, a pessoa que estiver interditada por um caso de demência. Por exemplo, pessoas senis. Estes serão considerados incapazes. Além disso, aquele que estiver acometido, meus amigos, por enfermidade ou ainda por debilidade mental à época dos fatos. Repare, são os considerados incapazes. Além disso, olha o ponto mais importante. Os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos também serão considerados incapazes. Além disso, a pessoa que for, segundo hoje o que nós temos mais uma vez na criminalística, o cego e surdo. O cego e surdo, meus amigos, como regra, eles não poderão, veja, ser utilizados como testemunhas plenas. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Pedro, mas espera aí. A pessoa que é cega e surda, ela pode ter uma relação sensorial com o fato. Pois é, mas quem garante que aquele era o fato criminoso? Percebeu? Por isso que nossa literatura vai explicitar o seguinte, olha, tudo bem, eles são considerados incapazes, mas eles não serão considerados testemunha, mas poderão ser ouvidos na qualidade de informantes, ou seja, pessoas que são descompromissadas com a verdade. Aí tudo bem. Então repare o seguinte, os incapazes, por mais que eles não tenham compromisso com a verdade, olha só que ponto interessante, eles poderão funcionar na qualidade de informantes, né? Eles poderão dar a sua versão, notadamente os menores de 16 anos, eles serão ouvidos na qualidade de informantes. Deu para entender? Então muito cuidado com isso. E aí quando nós trabalhamos a questão relativa às hipóteses, meus amigos, de suspeição e impedimento, isso eu quero que você anote muito bem, né? Pedro, quais seriam as pessoas consideradas impedidas e também suspeitas? Veja, nós temos, meus amigos, como hipótese de impedimento
serão considerados impedidos, segundo também o que dispõe a nossa doutrina. Olha só, serão considerados impedidos toda e qualquer pessoa que estiver enquadrada nos artigos, né? Eu vou até colocar impedidos e suspeitos, porque são dois artigos juntos que a gente tem que trabalhar. Nos artigos 252 e também nos artigos 254 do nosso Código de Processo Penal. Quem está previsto no artigo 252 e 254 do CPP, né? Vou até deixar mais rico isso aqui para você, ó, do Código de Processo Penal, são pessoas que estão impedidas e também suspeitos de funcionarem como testemunha. Ok? Esta seria a ideia. Aí você vai olhar para mim e vai afirmar o seguinte: Pedro, mas espera aí. E aquela história que nós temos das pessoas, veja, olha que ponto relevante. E aquelas pessoas que, por exemplo, são chefes de missão religiosa, e aquelas pessoas que, em detrimento do seu trabalho, não podem funcionar como testemunhas. Pois é, meus amigos, olha que ponto interessante. Quando a gente trabalha com este aspecto relativo à hipótese de impedimento e suspeição, mais uma vez, estas pessoas que exercem profissão, que exercem ofício, estas pessoas que são chefes de entidades ou de religiões, né? Estas pessoas, óbvio que elas estarão impedidas, salvo se a parte permitir que ela preste este testemunho e, além disso, elas precisam querer também. Então, repare como que isso aqui é relevante para nós na prova. Só que isto, mais uma vez, é um assunto que você estuda em processo penal. Inclusive, a própria doutrina processualista discorre bem melhor a respeito sobre esses fatos do que a criminalística e, ao lado dela, a medicina legal. Então, aqui, a noção é bem mais tranquila quando a gente trabalha essa questão de funcionar ou não como testemunha. Agora, eu tenho que trabalhar com você dois aspectos relevantes. Vem comigo. Existem algumas pessoas que poderão recusar o funcionamento como testemunha. Quem são estas pessoas? Pedro, quem pode se recusar? Meus amigos, os parentes, olha só, os parentes relativos ao réu. Os parentes do réu, eles poderão se recusar. Eles poderão se recusar a funcionar como testemunha. Tá vendo que ponto importante aqui para nós? Os parentes do réu poderão se recusar. Agora, existe um salvo que a gente tem que trabalhar. Salvo quando forem as únicas testemunhas do fato, aí sim elas não poderão eximir-se de depor, mas, repare o detalhe, ainda assim elas são descompromissadas com a verdade. Ainda assim, elas são descompromissadas com a verdade. Você vai olhar para mim e falar assim: Pedro, os parentes do réu não têm compromisso com a verdade? Meus amigos, não. Nós veremos já já quais são as prerrogativas testemunhais. E aí, claro, ponto relevante para nós. De um lado, você tem os parentes da vítima. Doutor, os parentes da vítima são sim devidamente compromissados com a verdade, diferente dos parentes do réu. Os parentes do réu poderão recusar-se a funcionar como testemunha, mas sendo as únicas fontes de prova, nesse caso, deverão ir a juízo, mas descompromissadas com a verdade. Ok? Por isso que é importante nós trabalharmos um aspecto que é um pouco mais técnico, meus amigos, a respeito de quais são
as prerrogativas da testemunha. Olha só, quais são os deveres, meus amigos? Item de número 5. Quais são os deveres dessa testemunha? Repare o seguinte, são considerados deveres das testemunhas, primeiro, dizer a verdade. As testemunhas, elas deverão dizer a verdade, elas não poderão calar a verdade e elas também não poderão negar a verdade. Elas não podem, portanto, negar a verdade, calar a verdade e devem, portanto, dizer a verdade. Estes seriam os pontos mais relevantes que nós temos aqui do ponto de vista mais técnico. Agora, permita-me trabalhar com você um ponto de vista que é trabalhado, repare, um ponto de vista que é explorado pela nossa doutrina, um ponto relevante em se tratando da perícia em si. Então vamos lá. Aqui, quando nós trabalhamos o ponto de vista, olha só, o ponto de vista técnico, pericial, a doutrina salienta que existem alguns pontos que devem ser explorados. O testemunho, meus amigos, sob o ponto de vista psicológico, psicológico, o testemunho, ele será praticado, ele acontecerá basicamente em 4 fases. Como que uma pessoa consegue assimilar as informações, repare agora, relativas, doutores, aos fatos criminosos? Como que ela de fato absorve aquele conteúdo? Isto sim tem importância pericial. Quer ver só? É basicamente uma aula de fisiologia. No que tange ao aspecto psicológico, a testemunha ela vai apresentar 4 fases no armazenamento da informação sobre o crime. A primeira delas vem a ser a sensação. Doutor, a fase de sensação é a fase mais física. Olha só, é a fase mais física que fisiológica e por isso é aqui que nós temos o maior número de erros. Olha só, segundo a nossa literatura, mais uma vez, sensação é uma etapa física, de contato com o crime. Nossa, Pedro, eu não sei se eu entendi muito bem. Meus amigos, sabe quando você vê alguma coisa e de repente você para e começa a prestar atenção? Você viu uma pessoa correndo. Você viu, isto é a sensação. Percebeu? Você viu, isso é uma sensação. Tanto é que se você perguntar para essa testemunha, viu, qual que era a cor da camiseta dela? A testemunha vai falar, ixi, cara, não lembro. Ela estava usando tênis, ela estava usando um sapato, ela estava usando chinelo, o que ela estava usando? Não lembro. Então aqui nós temos uma maior quantidade de erros, que é a sensação. Depois que ela tem a sensação, ela basicamente vai processar essa informação. Ou seja, ela vai fazer a percepção. Quando ela vê o cara correndo, a priori ela não sabe o que é, mas depois observando toda a situação, ela percebeu que era o bandido. Deu para entender? Então a sensação é a primeira etapa. Pedro, e qual é a segunda etapa? A segunda etapa é justamente a percepção. Ela se dá conta, meus amigos, que está de fato acontecendo um crime. Na fase de percepção, é claro que também existe uma susceptibilidade a erros, né? E aí, os dados sensoriais são armazenados no campo da consciência. Então veja, os dados sensoriais, os dados sentidos na fase de sensação, são armazenados no consciente. Isto vem a ser a fase de percepção. Na sequência, nós temos também, e aí é claro, né? Eu não preciso nem dizer, a percepção auditiva, ela tem um valor mais significativo do que a olfativa e a gustativa. Já a percepção tátil é aquela que tem menos importância de todas, por quê?
A pessoa só relou, às vezes nem era o criminoso ou não era ninguém relacionado ao fato. Agora, a visão é aquela que é mais valorada no que tange a parte de percepção, tá? Então veja, a audição e visão são as mais valorizadas e as mais relevantes hoje para a criminalística. Agora, quando eu trabalho com as demais, aí tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque gustativa, olfativa e tátil nem sempre é certeira. Tá dando para entender? Vamos avançar. Depois da percepção, nós temos a etapa de fixação, meus amigos. Olha só, a fixação, ela acontece após um decorrer de tempo, na qual nós teremos basicamente o quê? Uma impressão que se projeta no cérebro. É uma impressão que se projeta no cérebro. Isto vem a ser, efetivamente, a fase de fixação. É uma impressão que efetivamente se projeta no cérebro. E, por fim, nós temos a última etapa, ali do ponto de vista psicológico, da prova testemunhal. Neste caso, existe, por último, a exteriorização. A exteriorização, como o próprio nome já diz, é nada mais do que a materialidade da prova testemunhal. Estamos diante de um fato narrado, o qual, para ser narrado de maneira bastante óbvia, isso chega a ser irritante, precisa ser acessado às memórias do indivíduo. Então, estas 4 fases talvez seja o ponto mais marcante que diferencia a prova técnica e pericial da lei do processo penal. Normalmente as doutrinas de processo penal não trabalham estes aspectos técnicos do testemunho. Igual eu falei para você, as ciências criminais, meus amigos, elas se complementam. Aqui o meu ponto de vista não é debruçar-me dentro do processo penal. Isso você tem aula com o seu professor de processo penal quando a gente trabalha a prova testemunhal. Aqui o ponto de vista, como eu já falei, é o ponto de vista pericial. E aí lembre-se que faz parte da polícia técnica, nesse caso, a medicina legal e a criminalística. São os pontos que de fato a gente acaba extraindo informações para trazer para você o que é relevante. Visto isto, eu supero, olha só, um ponto relativo. Influenciadores da prova testemunhal. Eu supero as fases de assimilação e nós veremos potenciais influenciadores da prova testemunhal. Influenciadores da prova testemunhal. Quer ver? Na hora de se formar, meus amigos, a lembrança, é possível que alguns elementos possam deformar. Olha só, estamos falando, portanto, de elementos deformadores da lembrança. Deformadores da lembrança. Elementos que são deformadores da lembrança. O que pode modificar, Pedro, a lembrança daquela testemunha? Repare o seguinte. Nós temos o ambiente onde vive essa testemunha. O ambiente onde vive essa testemunha. O ambiente onde vive. Então, esta lembrança, que fica muitas vezes impregnada no campo do inconsciente, ela vai certamente ser influenciada por fatores de convivência. E aí a pessoa ela pode ter alguns posicionamentos que não têm absolutamente nada a ver com o fato criminoso, e na hora de prolatar a prova testemunhal, isto pode de fato influenciar, o que, por vezes, pode prejudicar ou pode auxiliar o réu, a depender do contexto. Vê como que esse troço é importante. Além disso, meus amigos, além do ambiente, nós temos também a questão da imprensa. Olha só, nós temos também a questão da imprensa. Fala para mim, será que a mídia ela tem influência opinativa? Sim ou não? Sim ou não? Diante deste caso, talvez o ponto mais relevante para nós é que a imprensa ela é sim uma formadora de opinião. E a depender da forma que determinadas informações são veiculadas, a imprensa ela tem um valor substancial no que tange, doutores, a opiniões.
Então, será que a imprensa, será que pode ser um argumento de defesa à opinião pública? Será que pode ser um argumento de defesa à influência que a mídia tem sobre ela? Certamente que sim, tá? E por fim, o terceiro influenciador citado pela nossa doutrina também acaba sendo, meus amigos, também acaba sendo as doenças supervenientes. Doenças supervenientes. Pedro, como assim doenças supervenientes? Repare, a época dos fatos, olha que ponto relevante. A época dos fatos, a pessoa era sadia. Só que durante o decorrer do processo, nós sabemos que tem processos que demoram demais para acontecer. Ao longo do processo, a pessoa ela foi acometida por alguma patologia. Essa patologia certamente atacou o sistema nervoso central e, consequentemente, o campo de memória dessa testemunha. Então, estes são potenciais influenciadores que a gente tem em relação à formação da memória e, consequentemente, àquilo que a testemunha vai expor ali em juízo. Ok, doutor? Estas seriam ideias mais relevantes no que tange a prova testemunhal do ponto de vista técnico pericial. Veja que aqui a perícia praticamente não fala sobre perícias em si. Pedro, por quê? Porque a prova testemunhal não é objeto de perícia. Pedro, mas por que está no edital de criminalística, meus amigos? Porque está em algumas obras de criminalística, só por isso. A prova testemunhal ela não é um campo muito fértil para criminalística. Não é. E aí você basicamente acaba muitas vezes reproduzindo aquilo que a gente encontra no CPP e também acrescenta, como eu falei para você, apimenta um pouquinho com alguns conteúdos próprios da criminalística, que é o estudo da formação da memória, e também acoplando-se a esta área medicina legal, para que você possa entender um pouquinho melhor o que vem a ser a prova testemunhal. Provas periciais e também, claro, adentrar a parte do exame de corpo de delito. Doutores, essa parte da matéria de criminalística, ela é quase que exclusivamente processual penal. É claro que aqui nós precisamos tornar o assunto mais robusto com as doutrinas de criminalística. E já de antemão eu adianto, aqui nós temos duas doutrinas super relevantes para nós. A doutrina do professor Victor Stamvel, de criminalística propriamente dita, e também a doutrina do professor Alberi Espíndola. São doutrinadores extremamente relevantes para a criminalística e que nas suas respectivas doutrinas trazem algumas concepções a serem contempladas, pensadas a respeito, quando aplicado ao Código de Processo Penal. Vamos lá? Vamos trabalhar? Então agora eu tenho que basicamente entrar com você no assunto das perícias, não é? Perícias propriamente dito, e nas perícias eu vou entrar com você na parte do exame de corpo de delito. Ah, meus amigos, para nós falarmos do exame de corpo de delito, eu tenho que explicar para você o posicionamento do Código de Processo e nós temos que fazer algumas considerações iniciais de tal forma que você não confunda os resultados. Quer ver só? A nossa base, o nosso texto legal de referência aqui é o Código de Processo Penal no artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto, ele é indispensável, não podendo suprir a falta a confissão do acusado. Não pode suprir a falta. Então nós vamos partir da seguinte ideia. Eu vou colocar os pontos principais do artigo 158, do Código de Processo, e aí nós vamos nos debruçar nos termos periciais acerca dele. Então veja, artigo 158 do Código de Processo Penal. Ele fala o seguinte, ó, quando a infração deixar vestígios, repare, o exame de corpo de delito é indispensável, seja ele direto ou ainda indireto. Você vai afirmar que ele é
dispensável. Ok? Na sequência, nós damos continuidade aqui no artigo 158. Vamos pegar a primeira parte dele, né? Quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto, ele é indispensável. Para por aqui. Já já nós voltamos a dar continuidade, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Fique tranquilo. Quais são os pontos mais relevantes periciais trazidos aqui a respeito? Primeiro, classificação de crime, né? Os crimes que deixam vestígios, doutores, são chamados de crimes vestigiais. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Pedro, mas isso aí é irritante. Eu sei. O problema não está na classificação de crime vestigial. O problema está na classificação de crime não transeunte. Doutor, o CESP cobrou em 2021 isso, hein? Nos crimes não transeuntes, o exame de corpo de delito é obrigatório. Fala para mim, tá certo ou tá errado essa assertiva? Tá vendo? Aqui você tem que utilizar algumas nomenclaturas peculiares e específicas. Então você vai anotar assim: crimes que deixam vestígios são chamados de crimes vestigiais ou ainda de crimes não transeuntes. Ou crimes não transeuntes. Pedro, mas por que não transeuntes? Repare, quando você está diante de um local de crime, você está olhando assim para o local, e aí você percebe que existe um estojo, existe um projétil, existe marca de sangue. Meu amigo, você pode transitar livremente por aquele local? Não, ele é não transeunte, ele não permite o trânsito liberado. Este local tem que ser isolado corretamente, preservado, até a chegada dos peritos criminais. Deu para entender? Então, crimes que deixam vestígios, estes locais são apelidados pela nossa doutrina como sendo locais de crimes não transeuntes ou chamados também de crimes vestigiais. Esse é o primeiro aspecto técnico que a gente tem que vislumbrar aqui. Olha o segundo. Exame de corpo de delito. Ah, meus amigos, como as pessoas confundem. E por isso que o nosso tópico de número 1 aqui é o conceito. Quer ver só? Então, a nossa premissa, o local do qual parte o nosso estudo é o texto legal, o qual desdobra os verdadeiros conceitos. Quer ver só? Existe o conceito de corpo de delito, existe o conceito de corpo de delito e também existe um conceito que é diferente, chamado de exame de corpo de delito. Ah, meus amigos, uma coisa é o corpo de delito. Outra coisa é o exame de corpo de delito. E aí é muito comum nessa parte da aula, a galera acreditar que corpo de delito é somente um corpo de uma pessoa, é o cadáver propriamente dito. Meus amigos, claro, o cadáver é de fato um vestígio e, portanto, um corpo de delito. No entanto, por favor, não se vincule apenas a isso. Repare na seguinte situação hipotética. Um indivíduo, ele tenta abrir um carro, quebra a janela, se corta ali, subtrai a bolsa que está ali dentro e vai embora. Óbvio, eu não precisava nem dizer para você. Aquele vidro quebrado é um vestígio, portanto ele é corpo de delito. O mesmo vale para a mancha de sangue que ficou ali ou até mesmo da impressão digital que eventualmente a pessoa deixou no local. Tudo isso é corpo de delito. Então eu poderia citar para você que corpo de delito, repare, é todo produto vestigial do crime. Isso é corpo de delito. Então nós podemos afirmar que, por vezes, o corpo de delito ele se confunde com o vestígio. Ok? Ele se confunde propriamente dito com o vestígio. E aí a doutrina costuma classificar. Existe corpo de delito direto e existe corpo de delito indireto. Qual seria a diferença entre eles, Pedro? O que é o corpo de delito direto? Fala para mim. Corpo de delito direto é aquele produto vestigial que emerge, doutores, diretamente de uma relação com o crime. Então veja, exemplos clássicos que nós encontramos aqui. A pessoa, ela
ao subtrair a bolsa deste carro, ela deixou cair um sangue. Você concorda comigo que este sangue está diretamente relacionado à ação criminosa? Este é um corpo de delito direto. Agora, imagine a seguinte concepção. Uma câmera gravou o indivíduo subtraindo ou explodindo um caixa eletrônico de uma agência eletrônica. Meus amigos, a gravação em si, ela constatou diretamente o crime. Mas a minha pergunta aqui é, a gravação faz parte da ação criminosa? A pergunta, mais uma vez, é, a gravação estaria ali se não houvesse situação criminosa? Lógico que estaria. Então ela é um vestígio indireto, porque uma memória, um HD gravou aquilo. Veja, aquela memória do HD está basicamente positivando um crime. E para que eu chegue até o crime, eu tenho que analisar o HD. Então o HD, ele não é fruto da concepção do crime, mas ele gravou, ele tem uma relação indireta com o crime. Isto é corpo de delito indireto. Ok? Bacana? Eu sei que às vezes causa algumas confusões aí, mas está tudo bem descrito também aí no seu material. E aí, o corpo de delito ele não se confunde, ou seja, ele é diferente do exame de corpo de delito. E meus amigos, o exame é a perícia em si. O exame é a perícia em si, porra. É só você parar e pensar. O corpo de delito é o produto da concepção criminosa, normalmente recaindo sobre objetos, que é o que principalmente a perícia cuida. Prova testemunhal não é alvo de perícia, isso é alvo da investigação. Agora, quando a gente pega um corpo material, um pedaço de vidro, uma impressão digital, uma mancha de sangue, um sapato, uma mancha de sapato no local, tudo isso é considerado corpo de delito, é o objeto em si. Agora, o exame de corpo de delito é a ação na qual um perito vai analisar aquele vestígio. E aí, repare, o perito ele pode analisar o vestígio em si, ou ele pode analisar, por exemplo, a gravação que constatou a ação criminosa. Exame de corpo de delito podendo também ser direto ou indireto. Vamos colocar aqui? E o próprio Código de Processo Penal fala isso. Ele fala direto ou indireto. Então veja, o exame de corpo de delito também pode ser direto ou ainda pode ser indireto. Pedro, me dá um exemplo de exame de corpo de delito direto. Ora, eu, por exemplo, nas minhas perícias, eu pego aquela droguinha e vou fazer testes químicos nesta droguinha. Pronto, isto é um exame direto. Eu estou lidando direto com o vestígio do crime. Agora, eu sou um perito da área de informática. Eu extraio aquele HD que constatou a ação criminosa. Aquele HD é um corpo de delito indireto e eu vou fazer um exame de corpo de delito, portanto, indireto sobre ele. Percebeu? Muito cuidado com esse aspecto. Um outro exemplo que as bancas sempre gostam de citar. Análise de prontuário médico. Chega lá nas mãos do médico legista um prontuário. Um prontuário atestando as condições clínicas na qual determinada pessoa foi submetida. Meu amigo, o médico legista, ele está lidando diretamente com o cadáver? Não. Ele está lidando com um prontuário que registrou as atuações clínicas sobre o cadáver. Isto é um exame de corpo de delito indireto. Percebeu? Então existe o corpo de delito direto e indireto e existe o exame de corpo de delito direto e indireto. Você não pode confundir os dois. O CPP, ele somente se remete à ideia do exame, que é o que importa, que é a perícia substancial elencada aqui no rol do CPP. Tudo bem? Fechamos então esse aspecto que é um pouquinho mais técnico aí na pegada? E aí eu tenho uma observação, né? Que na verdade a gente vai continuar. Vamos continuar o texto do CPP? Não podendo, olha só, não podendo supri-lo, não podendo supri-lo, a confissão do acusado. Não podendo suprir o exame de corpo de delito, a confissão do acusado. Ah, meus amigos, aqui permita-me algumas colocações processuais que são relevantes na criminalística também.
Repare o seguinte, a criminalística, ela não lida com vestígios de ordem subjetiva. A perícia cuida de vestígios extrínsecos e materiais ao crime e ao criminoso. Logo, é correto nós inferirmos a seguinte tese. A confissão, ela é um vestígio subjetivo, muitas vezes eivada de vícios. Ora, meus amigos, diante dessa calamidade, não tem como nós credibilizarmos ao extremo, de maneira peremptória, os vestígios de ordem subjetiva, notadamente a confissão do acusado. Não dá. Nós não podemos dar um valor absoluto, até porque o sistema adotado no Brasil não é um sistema inquisitivo, é um sistema acusatório. Agora, com a mudança trazida pelo pacote anticrime, expressamente prevista no artigo 3º-A do Código de Processo. Se nós estamos sob a égide de um sistema que é acusatório, nós sabemos que neste sistema a confissão ela não é chamada de rainha das provas. A confissão ela tem um valor meramente relativo, devendo ela ser, inclusive, por expressa previsão do CPP, confrontada com os demais elementos de prova para assegurar a sua idoneidade. Deu para entender? Então você vai afirmar o seguinte: a confissão do acusado, ela não pode suprir o exame de corpo de delito. Ela não pode, devendo ela ser confrontada, devendo esta confissão ser confrontada com outros elementos de prova. Por isso que o que nós costumamos asseverar aqui é o seguinte: o valor probatório da confissão, o valor probatório desta confissão é meramente relativo. É meramente relativo. E eu vou além. O próprio Código de Processo Penal vai afirmar o seguinte: a confissão ela é divisível e retratável. A pessoa ela pode se retratar dessa confissão a qualquer tempo, inclusive dividi-la. Olha, isso que eu falei realmente está correto, mas esse outro não. Eu estava sendo pressurizado naquele momento. Percebeu? Então, por favor, anote, a confissão do acusado, ela possui caráter divisível, ela possui um caráter divisível e também retratável. É divisível e é também retratável nos termos também do Código de Processo Penal. Foi bacana? Então permita-me, já para nós cravarmos o item de número 1, permita-me estabelecer com você uma observação. Essa observação ela é relevante porque ela vai invocar outro dispositivo do CPP que também está dentro da temática de perícias em espécie, que é o artigo 167. O artigo 167 ele vai afirmar o seguinte, vamos lá. Observação importante. Observação importante demais. Segundo o artigo 167 do CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito, por exemplo, os vestígios se perderam, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova, repare agora, hein? A prova testemunhal poderá suprir a falta. A prova testemunhal, ela poderá, de fato, suprir a falta do exame de corpo de delito que a gente tem propriamente dito. Então, nós podemos efetivamente concluir duas coisas a partir do exposto no CPP. Veja. Primeira conclusão, o exame de corpo de delito, se for possível fazê-lo, deverá ser feito, sob pena de nulidade daquela prova, inclusive isto já asseverado pelo nosso STF. Então, se tem capacidade, se existe a possibilidade de se fazer o exame de corpo de delito, lá no HC 41866, julgado perante o STF, ele afirmou: é possível de fazer, mas por algum motivo não foi feito. Neste caso, veja, haverá nulidade daquele elemento probatório. Isto o STF em 2018 asseverou e é um entendimento que nós estamos basicamente trazendo até os dias atuais. Se dá para fazer o exame de corpo de delito,
tem que ser feito. Não é à toa que todo crime que envolve drogas, meus amigos, as drogas são de fato remetidas ao laboratório de química forense na expectativa de se verificar se aquela droga é droga mesmo. Quer ver? Pegamos um caso há pouco tempo aqui, no qual um casal foi preso em flagrante porque estava transitando com uma lata de tinta esbranquiçada, um pó esbranquiçado, no qual, segundo eles, era um produto que eles iriam utilizar numa reforma. Foi feito o teste químico presuntivo, com tiocianato de cobalto, ficou azulzinho. O que aconteceu? Cadeia. Ficaram presos mais de 60 dias. Veio o teste confirmatório e realmente atestou que aquilo não era droga. Olha a lacuna, o problema da Lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, viabilizando a prisão de uma pessoa só com teste presuntivo. Nós temos algumas falhas desta forma no nosso ordenamento jurídico, que é, de fato, um verdadeiro pecado. Mas voltando para cá, repare, sendo possível o exame de corpo de delito, ele tem que ser feito, sob pena de nulidade. Agora, Pedro, por algum motivo não foi possível, os vestígios se perderam, ficaram expostos muito tempo ao sol, por exemplo. Não tem como. Neste caso, a prova testemunhal pode suprir a falta. E olha outra situação que as bancas já cobraram. As bancas já afirmaram que a prova testemunhal pode substituir o exame de corpo de delito. Isso está errado. O exame de corpo de delito ele tem que ser feito. Quando impossível fazê-lo, aí sim eu me utilizo da prova testemunhal. Você percebeu que a prova testemunhal aqui ela é uma prova subsidiária ao exame de corpo de delito? Então a ideia não é de substituição, é de subsidiariedade. Por favor, marque isso no seu caderno porque as bancas já exploraram bastante. Vamos avançar. Na sequência, eu quero trabalhar aqui com você com o nosso item de número 2. E o nosso item de número 2 é uma novidade, inclusive trazida pela lei, meus amigos, 13.721 de 2018. Esta lei estabeleceu algumas prioridades. Prioridades que devem ser levadas em conta na hora da realização do exame de corpo de delito. E aí você encontra isso no parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo. Quais são algumas prioridades, Pedro? Eu sou perito e eu tô ali com uma pancada de coisa para fazer. Quais exames de corpo de delito eu tenho que fazer primeiro? Olha só, segundo o parágrafo único do artigo 158, crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta vem a ser verdadeiramente, olha que coisa interessante, verdadeiramente a primeira prioridade. E eu já vi a banca sacaneando demais isso daqui. Sabe por quê? Eu já vi bancas cobrarem que no caso de crimes envolvendo gestantes vítimas, neste caso, dar-se-á prioridade ao exame de corpo de delito. Doutor, isso está errado. A não ser que a grávida esteja num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não tem prioridade com todo respeito às grávidas, mas porra nenhuma. O CPP não prevê especificamente essa prerrogativa para grávidas. Não, aqui é para violência doméstica e familiar contra a mulher. Pouco importa se ela está grávida ou não. Olha a segunda linha de prioridades, letra B. A segunda linha de prioridades envolve criança, adolescente, idoso e também crimes que envolvam pessoa com deficiência. Tá vendo que em nenhum momento dar-se-á prioridade na realização do exame de corpo de delito voltado para as gestantes propriamente ditas? Então, muita atenção, hein? Muita atenção no que tange a estas prioridades. É uma mudança de 2018, portanto, uma mudança substancialmente recente que já vem sendo cobradas à torta e à direito nas provas de concurso público. Por favor, atente-se a essa prerrogativa. E para nós fecharmos, vamos trabalhar o artigo 178 do Código de Processo, que é o nosso item de número 3, que vai ser a iniciativa. Pedro, quem pode determinar a realização do exame de corpo de delito? Olha só, esta requisição, meus amigos, de perícia, a requisição da perícia em si, a requisição do exame de corpo de delito, deve partir de autoridades notadamente investigativas. Então pode o delegado requisitar? Pode. O delegado pode requisitar, por exemplo, o exame.
Pode o juiz requisitar? Pode, o juiz também pode requisitar. O mesmo vale para os oficiais militares. Os oficiais militares que estão presidindo inquérito militar. E o mesmo vale também para os membros do Ministério Público. Todos estes entes poderão requisitar perícias para o Instituto de Criminalística. Agora, repare o que eu disse, o artigo 178, melhor dizendo, o artigo 178 vai afirmar que a requisição das perícias será feita, cuidado agora, hein? Será feita ao diretor da repartição. Ah, meus amigos, aqui existe uma prerrogativa marcante dos peritos. Quer ver só? Nenhum delegado pode chegar para mim, que sou perito oficial, ele não pode chegar para mim e falar: Pedro, eu quero que você faça a minha perícia. Porra nenhuma. Essa requisição, ela será endereçada ao diretor da repartição do Instituto de Criminalística. Ao diretor. E intra corporis, internamente, o meu chefe imediato é responsável por nomear o perito e designar a perícia. Repercebeu? A requisição é feita para o órgão. E é o órgão quem vai decidir qual é o perito que vai realizar a perícia. Isso dentro da perícia de natureza oficial e criminal. Pedro, no caso dos peritos não oficiais, aí não tem jeito. Aí eu quebro este vínculo de subjetividade propriamente dita, sendo habilitados delegados, os juízes, os membros do MP ou ainda os oficiais militares poderem nomear peritos não oficiais para atuar em caso. E aí, claro, que esse perito não oficial, eles basicamente são peritos normalmente atrelados a uma lista catalogada perante o TJ, é isso que normalmente acontece na perícia não oficial, na qual será designado um perito não oficial da preferência da autoridade requisitante. Então o juiz ele gosta muito de uma perícia grafoscópica feita pelo perito tal. O juiz pode nomeá-lo. Não sei se você percebeu, na perícia oficial o regimento basicamente é feito, é endereçado à repartição. Já nas perícias não oficiais, isto não se subsume, havendo, portanto, de fato, uma predileção por alguns peritos no mercado, no qual serão designados pelo juiz, pelo membro do MP ou ainda pelos delegados de polícia e oficiais militares. Deu para entender? Estas são as prerrogativas. Então, cuidado. Na iniciativa, esta requisição será feita no caso dos peritos oficiais ao diretor da repartição. Ao diretor da repartição. O que não acontece no caso dos peritos não oficiais, nos quais, normalmente, o que acontece é a nomeação sendo feita por estas autoridades. Veja, neste caso, o perito da sua predileção. Aquele perito que for um perito de confiança, por exemplo, do juiz. Show de bola? Meus amigos, no que tange a exame de corpo de delito e corpo de delito em espécie, é isso que a gente tem que trabalhar aqui com você na prática. Meus amigos, basicamente este capítulo, quando ele é abordado pelas doutrinas, é elencado algumas disposições do Código de Processo Penal a partir do artigo 160 até o artigo 184 e também é costumeiro que as bancas cobrem algo um pouquinho a mais no que diz respeito a perícias laboratoriais. E é justamente isso que a gente vai conversar um pouquinho com você aqui nessa aula, para te dar aquela expertise necessária efetivamente para você acertar as questões da sua prova. Pode ser? Vem comigo. Então agora eu quero trabalhar com você, nós já vimos do exame de corpo de delito e agora nós temos que trabalhar basicamente a temática de outras perícias. Outras perícias propriamente ditas, ok? A minha recomendação aqui é que você se preocupe, claro, em ler. É um assunto de processo penal, então eu não vou me ocupar tanto com você na parte legal do assunto, não é? Eu vou pedir para você encarecidamente ler o artigo 160 até o artigo 184 do nosso Código de Processo Penal. Tá? São os dispositivos que vão prever basicamente o que nós vamos conversar e eu vou rechear um pouquinho a aula com conteúdo plus, que é um conteúdo puro da área de criminalística. Vem comigo. Primeira perícia que eu quero abordar aqui com você é basicamente a perícia prevista lá no artigo 169 do Código de Processo. Olha só, a primeira perícia relevante
é a perícia, meus amigos, famosa de local de crime. É a perícia de local de crime. E aí nós temos o seguinte: o Código de Processo Penal, ele vai versar que para o efeito do exame de local, onde supostamente haver sido praticada uma infração, a autoridade, o que ela deve fazer? Lembrando que é qual autoridade? É a autoridade policial, tá? A autoridade, a lei não cita autoridade policial. No entanto, existe até um entendimento doutrinário de criminalística que esta autoridade costuma ser a autoridade policial. E ela vai providenciará que não se altere o estado de conservação das coisas, que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos, até que haja a chegada dos peritos. Olha que coisa interessante. Então o artigo 169, ele vai basicamente lastrear o entendimento de isolamento e preservação que nós costumamos desdobrar no assunto de criminalística propriamente dito. Mas isso precisa ser interpretado à luz do pacote anticrime. Quer ver só? Se o artigo 69 vai afirmar que deve haver o isolamento e a preservação do local, sendo isto competência da autoridade que está ali, veja, a lei, ela cita a autoridade. O entendimento doutrinário é feito, meus amigos, à luz do artigo 6º do Código de Processo. E o artigo 6º, no seu caput, vai falar que a autoridade policial, quando chegar no local, providenciará que não se altere o estado de conservação das coisas. É por isso que a doutrina processualista vai ter esta ênfase voltada para o delegado. Só que, doutores, com a devida vênia, com o pacote anticrime, nós tivemos regulamentação da cadeia de custódia, a qual afirmou que o primeiro agente público que tiver contato com o local será responsável por cuidar, será responsável pela preservação. Percebeu? Então agora, o entendimento que se tem, pelo menos da área de criminalística, à luz do artigo 69, é que a autoridade que vai chegar no local é qualquer autoridade pública. Isto vai desde a primeira fase da preservação, que diz respeito normalmente à chegada da polícia militar. Então esta autoridade aqui, ó, vem a ser uma autoridade pública e não mais apenas a autoridade policial, tá? Isto vale para qualquer agente público que chegue ali no local. Mais uma vez, né, à luz do artigo 158A, que regulamentou agora a cadeia de custódia. E aí, claro, meus amigos, temos uma complementação feita pelo artigo 69, afirmando o seguinte: neste caso, os peritos, eles deverão instruir estes laudos com fotografias, com desenhos e também com esquemas. E aqui vale mais uma interpretação importante trazida à luz da nossa doutrina agora de criminalística. Deu para entender? Funciona da seguinte forma. A doutrina criminalística afirma o seguinte: olha, o artigo 169 do CPP fala que os peritos poderão instruir os seus laudos com estes elementos. Só que a criminalística entende que é um dever do perito registrar. Pedro, como assim? Ora, nós peritos, nós trabalhamos sob a égide de um dispositivo chamado, repare agora, de visum et repertum, ou seja, ver e relatar. O perito ele tem que ver efetivamente o que aconteceu e relatar. Se o perito precisa relatar os fatos, como que ele vai fazer isso com a ausência de fotografia, desenhos e esquemas? Então o CPP, aqui, o que provavelmente vai ser cobrado na sua prova é o texto de lei. Só que a doutrina da área de criminalística, se a questão vier pegando, e ela já fez isso, as bancas já cobraram o entendimento doutrinário de criminalística, tá? Perguntar se deve-se ou não utilizar fotografia, desenhos e esquema, doutores, deve-se.
É uma obrigatoriedade, segundo a nossa literatura, devido aos princípios que você certamente já viu comigo, que regulamentam a perícia de natureza criminal e oficial. Ok? Então, mais um ponto interessante. Além disso, na perícia de local de crime, meus amigos, na perícia de local de crime, segundo o parágrafo único do artigo 69, os peritos, olha só, eles registrarão. Tá vendo a obrigatoriedade decorrente? Eles registrarão. Então é um dever do perito, registrar basicamente a alteração do estado de conservação das coisas, caso o local não tenha sido preservado, com as suas possíveis consequências. Então eu já lhes adianto. Doutor, se o local de crime tiver sido alterado e o perito perceber que isto foi alterado dolosamente, nós vamos registrar neste laudo quais foram as alterações e quais foram as consequências decorrentes dessa alteração. Mas não tenha dúvida, eu já cansei de fazer isso nos meus laudos. Por exemplo, confronto entre a polícia militar ou a polícia civil junto com a vagabundagem. Nesse caso, a gente chega no local, muitas vezes os agentes que ali estão juntam todos os estojos, as armas e os projéteis e falam assim: ó, doutor, já deixei separado aqui pra você. Porra, aí você me lascou, cara. Aí, pra descobrir a dinâmica do fato, só com bola de cristal, meu brother. Deu pra entender? Então tem que ter esse detalhamento, porque isso será registrado no laudo, o que pode, por vezes, beneficiar o criminoso. Por isso que nós pedimos encarecidamente: não movam nada no local de crime, ok? Nós temos esta previsão lastreada no CPP e é isso que a gente costuma fazer na prática. Visto isso, 2 artigos também são relevantes a respeito da perícia de local de crime. 2 perícias são relevantes. Quer ver só? Artigo 64 e artigo 65 do Código de Processo. Ainda na perícia de local, é importante constatar, meus amigos, que, ponto relevante, os cadáveres, isso nos termos do artigo 64, tá? Eles devem ser registrados, os cadáveres, portanto, eles devem ser fotografados na posição, meus amigos, na posição em que forem encontrados. Isso aqui é uma questão frequente de prova, né? Atinente à perícia de local, aquilo que a gente chama de setor de localística do Instituto Médico Legal ou até mesmo do Instituto de Criminalística. E aí, claro, os cadáveres eles devem sempre ser registrados na posição em que forem encontrados e, se possível, também deverá haver registro das lesões deste indivíduo. Se possível, o perito também deverá esquematizar as lesões externas deste indivíduo juntamente com os vestígios encontrados no local. A ideia, portanto, do artigo 64 é complementar o artigo 69. Pode perceber, todas essas perícias que eu estou conversando aqui com você são perícias externas ao Instituto de Criminalística. Né? Então não é aquela perícia que fica no laboratório dentro de criminalística, é a famosa localística. É aquele perito que sai às ruas devidamente ornamentado, né, na expectativa de resolver, ou pelo menos tentar resolver, como determinado crime aconteceu. Tá? Cadáveres são fotografados na posição em que eles forem encontrados. E quando possível, o perito ele vai fazer um registro das lesões deste cadáver sempre à beira do exame perinecroscópico. Doutor, cuidado aqui. O detalhamento destas feridas, o trajeto do projétil intracorporis, isto é fundamentação dada pelo médico legista. Quem faz isso não é o perito de local. O que o perito faz é o exame perinecroscópico, vale dizer, o exame do entorno deste cadáver e da sua superfície, relatando e registrando as lesões que de fato foram encontradas. As minúcias, os detalhamentos a respeito destas lesões, quem faz é o perito oficial médico legista. Deu para entender, né? Vamos avançar. Ainda no CPP, o artigo 165, ele vai afirmar o seguinte:
Para representar estas lesões, meus amigos, olha só, para a representação destas lesões, para representar as lesões e feridas, as lesões e também as feridas, assim como representação dos vestígios, o perito ele também poderá se valer de fotografias, esquemas e desenhos. Ele também poderá se valer de desenhos e, por fim, de esquemas. Então a ideia aqui é bastante simplória mesmo, né? O CPP ele vai na veia, ele cita o que pode ou o que não pode ser feito a respeito desta ideia lastreada, meus amigos, ideia lastreada em cima da perícia de local, que sem dúvida é uma das mais importantes perícias que a gente tem que conversar aqui com você. Doutores, artigo 64, artigo 65 e artigo 69 do Código de Processo, devidamente fundamentado aqui com você, inclusive com disposições doutrinárias da área de criminalística, invocando aqui o professor Alberi Espíndola, invocando aqui o professor Victor Stamval, que são doutrinadores da área de criminalística geral. Tudo bem? Vamos avançar? Artigo 170. Agora, eu tenho que entrar numa segunda perícia com você, que são as perícias laboratoriais. Então, vamos lá. Perícias laboratoriais. Meus amigos, as perícias laboratoriais, muitos acham que são feitas apenas pelos laboratórios de DNA, química e toxicologia. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Esse dispositivo do artigo 170 do CPP, ele vai abarcar tanto laboratórios de vestígios biológicos, quanto laboratórios de vestígios químicos, e no caso dos vestígios físicos, nós temos os laboratórios do Instituto de Criminalística, entrando aqui o laboratório de balística forense, entrando aqui o laboratório de documentoscopia e exame grafotécnico, ok? Entra basicamente aqui todos estes laboratórios. Eu não sei se você sabia, mas o Instituto de Criminalística também possui os seus respectivos laboratórios, né? Que não são voltados tecnicamente para vestígio biológico, muito menos vestígios de ordem química. Então, normalmente, nós costumamos subdividir os setores da polícia técnica em dois. Um setor externo, que nós chamamos de localística, e um setor interno, que nós chamamos de laboratórios. Os laboratórios podem existir tanto no âmbito do IML quanto no âmbito do Instituto de Criminalística e não lidam apenas com vestígios biológicos, mas também lidam, meus amigos, com um exame relacionado à parte de documentos, de balística, laboratório de bombas. Isso nós temos, por exemplo, aqui na Polícia Científica do Paraná, um laboratório exclusivo para a identificação de bombas. Muito interessante. Então, a depender da localidade, é possível que se tenha laboratórios internamente incorporados ao Instituto de Criminalística. O que o CPP fala, meus amigos, a respeito das perícias de laboratório? É um primeiro ponto a ser levado em conta. Repare, as perícias laboratoriais, elas deverão, neste caso, sempre que for remetido um material, né, para este laboratório, deverá sempre haver a guarda de contraprova. Sempre nas perícias laboratoriais deverá haver a tal da guarda da contraprova. E aí, claro, sempre que for conveniente neste caso, sempre que for conveniente, nos termos do artigo 170, os peritos, eles também vão ilustrar o laudo. Então, os peritos também podem, neste caso, ilustrar o laudo com fotografias. Também poderão ilustrar os laudos com microfotografias. Essa daqui a gente vai falar já já, ok? E também poderão ilustrar o laudo com desenhos e esquemas. Eu utilizo muito deste artifício aqui do CPP. Vamos, por exemplo, exemplos clássicos que a gente tem aí de perícia laboratorial na qual o perito acaba utilizando fotografias, desenhos e esquemas. Quer um exemplo clássico? Exame de balística
para detecção de uma partícula chamada de Gunshot Residue, GSR. Repare, a perícia de constatação de chumbo é uma perícia que basicamente vai utilizar uma coisa que nós chamamos de rodizonato de potássio, né? É um reagente presuntivo, portanto inespecífico, que vai detectar não apenas o chumbo, mas ele também é capaz de detectar, por exemplo, o bário. Neste caso, quando nós tivermos um rodizonato positivo, que é um exame colorimétrico, na sequência nós fazemos um exame confirmatório quando existe o equipamento, né? Que é a microscopia eletrônica de varredura. Meus amigos, na microscopia eletrônica de varredura, cuja instrumentação é extremamente cara e exige muito conhecimento técnico também do perito, nesse caso de instrumentação, é muito comum o perito fotografar a partícula chamada de GSR e colocar no seu laudo. Então, tá um exemplo clássico de microfotografia que vai acompanhar, por vezes, o laudo pericial. Então, nas perícias de laboratório, isso é possível. Uma vez eu recebi um quesito, só para você ter ideia, da autoridade judiciária questionando se com os reagentes encontrados no local era possível se produzir droga. E o que eu fiz no meu laudo? Eu esquematizei, eu esbocei um fluxograma para a produção de cocaína, quais eram os reagentes utilizados, qual era a instrumentação laboratorial, que na verdade não é de nenhuma robustez, digamos assim, robustez nenhuma, né? Baldes, funis, filtros, basicamente coisa que qualquer pessoa consegue comprar. E eu, claro, concluí que sim, era possível se produzir, por exemplo, cloridrato de cocaína com aqueles reagentes e com aquela matéria-prima, sem problema nenhum, tá? Então, neste caso, esquema por meio de um fluxograma. Neste caso, as perícias laboratoriais, pode haver, portanto, esse instinto, digamos assim, por parte do perito. Vamos avançar? Terceiro tipo de perícia relevante aqui para nós, meus amigos. Terceiro tipo de perícia. Vamos falar um pouquinho a respeito da perícia de furto qualificado. Mais uma perícia que muitas vezes é feita fora do ambiente do Instituto de Criminalística. Normalmente é feito fora. E aí, nós temos o dispositivo previsto no artigo 171, afirmando o seguinte: nos crimes cometidos mediante destruição ou mediante rompimento de obstáculo, destruição ou rompimento de obstáculo, ou ainda crimes praticados por meio de escalada, repare, estamos diante, meus amigos, de duas qualificadoras previstas no crime de furto: destruição ou rompimento de obstáculo ou mediante escalada. Neste caso, o que os peritos devem fazer? Repare o seguinte: nesta situação concreta, os peritos eles deverão basicamente descrever os vestígios, né? Eles deverão descrever estes vestígios. Eles também deverão indicar os instrumentos, os meios e a época na qual ter sido presumido a prática do crime. Então também ele deverá constatar quais foram possivelmente os instrumentos utilizados. Neste caso, ele também deverá indicar qual foi a época na qual o crime foi praticado e, por fim, quais foram os meios utilizados. Quais foram os meios utilizados. E aqui é lógico que é muito comum na perícia de furto qualificado se fazer aquilo que a gente chama de reconstituição. Reconstituição da cena do crime. Uma das perícias que cá entre nós, meus amigos, é mais bonita de se fazer. A perícia de reconstituição da cena do crime, nesse caso, o perito ele pretende montar um cenário e vai verificar a ação dos instrumentos sobre objetos ali parados na expectativa de se verificar a morfologia de algumas lesões e feridas, na expectativa de se identificar qual que é o padrão de derramamento de sangue, qual é o tipo de ranhura produzida por aquele instrumento sobre a pele ou sobre objetos, e por aí vai. É uma das perícias mais interessantes de se fazer. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal regulamenta, lá no artigo 7º, qual que vem a ser a reconstituição do local, que ele chama de reprodução simulada dos fatos, né? Então, a perícia de furto qualificado muitas vezes se utiliza disso.
Só que aqui eu também preciso citar algumas inovações legislativas relativas, doutor, ao crime de furto, né? Alguns pontos que são de fato relevantes aqui para nós. Quer ver só? Hoje, nós tivemos modificações substanciais no Código Penal, notadamente pelo pacote anticrime e por leis também um pouco mais antigas. Nós temos a hipótese do furto de acessório explosivo ou ainda do explosivo propriamente dito. Meus amigos, neste caso eu não preciso nem dizer, né? O perito vai ter que encaminhar esta substância para o setor de química na expectativa de se identificar a natureza daquele composto. Olha que coisa. Então veja o seguinte, aqui na perícia de reconstituição, aqui na perícia de furto qualificado, também está anexo. Então você vai afirmar o seguinte, também está coerente, também está envolvido as perícias, na verdade estão envolvidas as perícias complementares à perícia de local. Estão envolvidas as perícias complementares. Como no caso, um exemplo que a gente cita é o exame químico de substâncias, né? É um exame químico, notadamente pela presença de explosivos ali no próprio local. E aí esse material ele será remetido ao laboratório de química pelo perito que foi ao local do crime, na expectativa de se verificar tecnicamente se era ou não era. E aí temos mais uma observação importante. O CPP ele traz expressamente para furto qualificado somente destruição e rompimento de obstáculo e mediante escalada, que você já estudou no direito penal que pode ser por cima ou que pode ser por baixo mediante túnel, né? Agora, e no caso de chave falsa? E no caso de uso de um martelo, por exemplo? Será que esses instrumentos não serão encaminhados ao IC? Lógico que serão. Então veja o seguinte, o rol envolvendo furto qualificado trazido pelo CPP é um rol exemplificativo, tá? Pode anotar. Este rol de perícias correlatas ao exame de furto qualificado, elas vão consistir basicamente em um rol exemplificativo. Tá? Um exemplo clássico de perícia que a gente também faz correlacionada ao furto qualificado é a perícia que envolve, meus amigos, por exemplo, o exame de substâncias químicas ali na prática. Ok? Falamos então um pouquinho do furto qualificado, uma perícia também prevista no Código de Processo. Vamos falar agora de mais uma perícia interessante. Meus amigos, a perícia que vai envolver incêndio, então item de número 4, perícia de incêndio e, por fim, vamos trabalhar também a perícia feita sobre os instrumentos deteriorados ou destruídos, lá do artigo 172. Então veja, o incêndio, a perícia de incêndio, ela está prevista no artigo 173 do Código de Processo e basicamente vai falar o seguinte, nesta perícia, os peritos, eles deverão constatar a causa e o lugar de início do incêndio. Justamente, meus amigos, na expectativa de se detectar se este incêndio é um incêndio criminoso, que está previsto no artigo 250 do Código Penal, se pode caracterizar o crime de incêndio ou se foi alguma situação acidental ou casual ali por algum descuido. Tudo isso tem que ser verificado pelo perito. A causa e o lugar na qual houve o início deste incêndio. Além disso, o perigo, meus amigos, resultante em relação à vida ou patrimônio alheio. A vida ou ainda ao patrimônio alheio, até porque isto pode qualificar o crime de incêndio. Então, neste caso, o perito ele deve verificar quais foram os riscos resultantes deste incêndio para a circunvizinhança ali também. E, por fim, a extensão dos danos. O perito também deve verificar quais foram as extensões do dano e também o valor, muitas vezes, do prejuízo
causado em decorrência deste incêndio. Meus amigos, aqui é ipsis literis mesmo. É literalidade do artigo 173 do Código de Processo e depois, além disso, nós entramos nas perícias de incêndio. Aí não nos torna, como tópico geral do nosso edital, isso não nos torna responsável por trabalhar isso de maneira o quê? Aprofundada. Isso são obras, tá? Aqui nós temos que ter noções das perícias, principalmente as positivadas no Código de Processo Penal. E para nós fecharmos, permita-me trabalhar o artigo 172 com você, que é a perícia feita em objetos deteriorados. Olha só, perícia sendo feita em objetos deteriorados, ou chamados também pelo CPP de objetos destruídos. Tudo isso você encontra regulamentado no artigo 172 do Código de Processo. Tudo bem? Neste caso, a perícia ela é chamada genericamente pela nossa doutrina de perícia de avaliação. Perícia de avaliação. Por quê? Repare no objetivo desta perícia aqui, meus amigos. Segundo o artigo 172 do CPP, esta perícia ela serve basicamente para se verificar qual foi o valor do prejuízo causado. E aí é claro que, a depender do valor do prejuízo causado, o ponto mais importante que nós temos é que, lá no processo, isso pode possivelmente ser enquadrado, a depender do crime, no princípio da insignificância. Né? Isto também pode acometer, por vezes, um baixo valor, no caso do crime de furto, por exemplo. Né? A pessoa pode ter um privilégio sendo aplicado a ela. Então, a perícia de avaliação é uma perícia sendo feita em objetos deteriorados ou destruídos para se verificar qual foi, de fato, o valor, converter esta perícia em um valor, portanto, em uma avaliação financeira do prejuízo. Né? E aí essa perícia ela é bem tranquila da gente fazer. Normalmente o perito ele faz o levantamento dos valores relativos à destruição, um exemplo clássico, né, que já caiu em prova inclusive. Durante um furto, o indivíduo subtraiu um celular e este celular na fuga caiu no chão e quebrou a tela. Este celular, naturalmente, tem que ser devolvido à vítima em bom estado. Neste caso, será feita uma perícia de avaliação para que seja constatado qual é o valor de substituição desta tela do celular. Pronto, está um exemplo clássico de perícia em objetos deteriorados ou ainda em objetos destruídos. Ok? Meus amigos, no que tange às principais perícias voltadas para o CPP, estas, sem dúvida, são marcantes. No entanto, o nosso rol de perícias não finaliza aqui. Repare que eu trabalhei 5 de 10 perícias do CPP. Por isso que eu vou deixar para você os demais dispositivos, é mais leitura mesmo. Até com as suas aulas de processo penal, você consegue complementar o assunto. Então, diante deste contexto, as perícias que nós trabalhamos são perícias que são, de fato, às vezes cobrado na parte de criminalística, tudo, repare, lastreada no Código de Processo Penal. E é justamente isto que eu queria ter trazido aqui para você a respeito da parte de criminalística. Show de bola? Fechamos por aqui, espero que você tenha compreendido e na sequência daremos continuidade também à matéria para conversar um pouco mais sobre vestígios, indícios, elementos de prova e por aí vai. Valeu!